Qual que é o jeito certo, digamos assim? Como que você pode dizer que está investindo globalmente? Quando você está literalmente investindo em outro país, geograficamente falando, em outra jurisdição. Quais são as duas formas, na minha visão, que existem de você ser um investidor global, de você investir globalmente? A primeira delas é você simplesmente abrindo conta numa corretora fora do Brasil, pode ser nos Estados Unidos, na Europa, enfim, o que for, e mandar o seu dinheiro para lá e investir uma parte, pelo menos, do seu patrimônio. Então, essa é a primeira forma, você abrir uma conta lá na corretora lá fora e investir. E a segunda forma é você investir através da criptoeconomia, porque as criptomoedas em geral, a maioria pelo menos, mas vamos falar do Bitcoin, a principal criptomoeda, é uma moeda global. O Bitcoin não é de nenhum país, ele não está em nenhum país, é uma moeda global. Então, a partir do momento que você compra Bitcoin e manda esses Bitcoins para a sua wallet, para a sua carteira, e a chave privada fica com você, isso significa que agora esse Bitcoin já é do mundo, digamos assim. Ele está fora da jurisdição brasileira. Então, você também se protege contra a inflação brasileira, porque, em geral, as principais cotações de Bitcoin estão atreladas ao dólar, mas você também se protege contra a inflação do dólar, porque o Bitcoin é escasso, né, e ele tem se valorizado também diante do dólar. Então, ou seja, é uma outra forma também bem interessante de você internacionalizar e se tornar um investidor global também, beleza? Através da criptoeconomia. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live. Aqui nessas lives nós discutimos as estratégias na sua jornada para conquistar a soberania financeira. Quem não me conhece, eu sou o Guilherme Lacerda e o tema de hoje é como se tornar um investidor global. Eu vou mostrar qual é o contexto hoje, né? Como que faz para as pessoas se tornarem investidores globais, o que significa isso, ser investidor global, o que não significa, o que as pessoas fazem de errado e acham que estão fazendo o certo. Eu vou dar uma dica também no final de quais são as principais corretoras hoje em dia que existem, que são acessíveis para brasileiros poderem investir fora do Brasil, e mais algumas informações importantes aí para quem me acompanhar. Qual que é o contexto atual aí com relação a investimentos internacionais para o mercado brasileiro, para investidores brasileiros? Basicamente, no mundo inteiro, as pessoas que investem ao redor do mundo, né, principalmente os países mais desenvolvidos, obviamente, elas já têm esse costume de investir globalmente, de investir fora dos seus países. E aqui no Brasil, em primeiro lugar, uma parcela muito pequena da população investe, e dessa parcela que investe, ainda é muito poucas das pessoas que investem fora do Brasil. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, tem um relatório bem interessante da Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais. Eles têm um relatório que eles lançam anualmente, que é o Raio-X do Investidor, que basicamente é uma pesquisa que eles fazem com investidores para entender qual é o perfil dos investidores, né? Perfis demográficos, perfis de comportamento, que tipo de investimento que fazem e tudo mais. Em primeiro lugar, no último relatório que foi lançado em 2020, que é relativo aos dados coletados ao longo do ano de 2019, né? Eles descobriram que 44% dos brasileiros tinham algum saldo aplicado em produtos de investimentos, tá? Ou seja, algum valor aplicado em investimento, não importa qual valor e não importa qual investimento. Ou seja, 44% dos brasileiros. Só que, por outro lado, nesse mesmo relatório mostra que 84% investe em poupança, né? Ou seja, se 84% dos 44% investem em poupança, a gente pode imaginar que, em geral, são investidores que têm até valores baixos ali, né, na poupança, podem ser até valores transitórios, né, que não vão ficar ali, que não é bem um investimento que o cara está fazendo para o futuro ou para algum objetivo específico. É mais uma pequena reserva que a pessoa tem ali na poupança. Né? Tem até outros dados mais aprofundados nessa pesquisa, para quem quiser conhecer melhor, bota no Google Raio-X Investidor Anbima 2020. Tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui nisso, porque eu só extraí as informações que são importantes para esse tema que a gente vai tratar aqui hoje. Então, o que acontece é que desses 44%, a gente pode dizer que uma parte muito pequena, bem menor disso, se a gente for usar ali o Pareto 80-20, talvez 20% desses 44%, ou seja, seria
uns 8, 9, 10% aproximadamente da população brasileira, faz investimentos pensando realmente no futuro ou em algum objetivo específico que eles queiram realizar, tá? E a gente tem até uma informação próxima disso, que a gente pode extrair disso aí, para tentar ter uma proxy, né, uma aproximação de qual é a parcela desses 44% que investem pensando no futuro, que é outra informação que eles dão no relatório, que é o seguinte: no ano de 2019, 6% dos investidores somente investiam através de fundos de investimentos. Ou seja, já é uma categoria de investimento ali um pouquinho mais sofisticado, óbvio que depende do fundo, tem milhões de tipos de fundos, etc. Mas a gente sabe, a gente já pode imaginar que é um pouco mais sofisticado do que investimento em poupança, né? Então, 6%, a gente pode ser bem generoso, né, e dizer que 10% aproximadamente da população brasileira investe de verdade, pensando no futuro ou em realizar algum tipo de objetivo específico. Em bolsa, por exemplo, que seria até mais sofisticado ainda, né, do que fundos e etc., investimentos em bolsa diretamente é 1% da população brasileira. Então, cara, é muito pouco ainda, né? Cresceu bastante nos últimos anos, principalmente após 2018. 2019 e 2020 também teve um crescimento bem significativo de investidores em bolsa, foi recorde assim, histórico de entrada de novos investidores em bolsa, tá? Mas ainda é muito pouca gente. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, lá atrás, no iníciozinho, eu era operador de bolsa. Nessa época, a conta era mais ou menos, eu lembro até hoje o percentual, era 0,23% da população investia em bolsa na época. Então a gente pode dizer que aumentou bastante. Esse número na época era mais ou menos 500 mil pessoas, né? Aumentou bastante, aumentou absurdamente, meio que quadruplicou, né? Ou um pouco mais do que quadruplicou, mas ainda é muito pouco, tá? Porque assim, se a gente olhar para os Estados Unidos, que é tipo mais de 50% da população americana investe na bolsa, é covardia, porque ele já tem uma cultura de bolsa muito antiga, né? A bolsa americana, tem lá desde o século XIX, tem muito tempo, entendeu? A bolsa brasileira também é bastante antiga, mas não tem essa cultura de investimento em bolsa aqui no Brasil. Que parte vem de cultura e parte também vem das condições econômicas históricas que a gente enfrenta por aqui, né? Então, o que acontece é o seguinte: mesmo comparando com pares, né, se a gente pegar os percentuais de investidores no Chile, países parecidos com o Brasil, percentual da população que investe em bolsa é muito maior do que no Brasil, tá? Muito maior do que no Brasil. Então, assim, a gente já entendeu que pouca gente no Brasil investe em qualquer coisa, em alguma coisa, então menos gente ainda investe no exterior, investe fora do Brasil. E a estimativa é que aproximadamente 1% dos investidores, ou seja, não é dos brasileiros, mas dos investidores investem fora do Brasil. Então, ou seja, se 44%, pela estimativa da Ambima, 44% dos brasileiros investe em alguma coisa, então 1% desses 44 investe fora do Brasil, né? Então, o que acontece? Esse número ele vem crescendo. É óbvio que isso se dá por vários motivos, tá? Em primeiro lugar, o primeiro motivo porque a maioria das pessoas, dos brasileiros, não investe fora do Brasil, né? Investe somente no Brasil, nas corretoras brasileiras e tudo mais, nos bancos brasileiros. O primeiro motivo é um padrão de comportamento chamado home bias. E traduzindo para português, significa viés doméstico, que significa o seguinte: se eu sou brasileiro, eu tenho mais familiaridade com as coisas aqui do Brasil e tudo mais, então eu me sinto mais confortável de investir somente no Brasil, né? É basicamente isso. Na verdade, o home bias, ele acontece no mundo inteiro em maior ou menor grau, né? Isso é natural do ser humano. Mas esse é o primeiro motivo, que aqui no Brasil acontece muito mais do que em outros países. O segundo motivo é o histórico de incertezas e taxas de juros aqui no Brasil. As incertezas que causam altas taxas de juros, né, melhor falando. Então, os juros aqui no Brasil, historicamente, são muito altos, né? Agora que em 2020, só que chegou nesse patamar de 2%, patamar de país de primeiro mundo, né? Mas por motivos que não se aproximam de países de primeiro mundo. Mas a verdade é que, historicamente, os juros aqui no Brasil são muito altos. E como os juros são muito altos aqui no Brasil,
Isso faz com que seja muito mais fácil de ganhar dinheiro com renda fixa, sem correr muito risco, sem ter que se preocupar com investimentos mais sofisticados e tudo mais. Então, imagina no período lá, há poucos anos atrás, há uns 5 anos atrás aproximadamente, talvez um pouco mais, que os juros estavam em torno de 14%, estava 14,25%. Cara, 14%, se você botar, na época, tinha títulos de renda fixa privados que pagavam mais, porque se a taxa de juros básica da Selic era 14,25%, tinha título pagando 16%, 17%. Né? Imagina que você investe num título desse, em 3 anos, você aumenta, se for calcular juros compostos, você aumenta em mais de 50% o seu patrimônio. Em poucos anos, você dobra o seu patrimônio. Tá? Então, ou seja, se você tem essa possibilidade, para que você vai se preocupar em pegar um outro investimento que renda mais de 14%? Tal? Pô, é até mais difícil de encontrar. Né? Então, ou seja, tudo isso vem desincentivando as pessoas a investirem fora. Só que eu acredito que as condições estão mudando e que, independente disso, vale a pena, sim, investir de forma global por motivos que a gente vai ver ao longo do conteúdo de hoje. Tá? E o terceiro motivo, porque poucas pessoas no Brasil investem fora, é basicamente burocracia e barreiras para investir fora. Né? Então, até pouco tempo atrás era mais difícil. Pô, você tinha que abrir uma conta numa corretora lá fora, aí era tudo em inglês, e aí não é todo mundo que fala inglês, e não tem suporte em português, você não consegue falar com ninguém em português. Só que de uns anos para cá, principalmente de 2018, por aí para cá, começaram a surgir várias alternativas de corretoras oferecendo esses serviços de investimentos globais para investidores brasileiros e dando uma facilidade gigante em termos de burocracia. Hoje em dia é muito fácil, você faz um cadastro, uma corretora, eu vou falar quais são as alternativas, e, cara, você se torna investidor global apertando alguns botõezinhos ali e faz câmbio de uma forma muito fácil. Enfim, hoje em dia, você investe fora do país exatamente com a mesma facilidade, com a mesma velocidade, com a mesma tranquilidade que você consegue investir dentro do país. Beleza? Então, são esses 3 motivos porque a maioria das pessoas não investem fora. Home bias, ou seja, viés doméstico, histórico de juros altos no Brasil e burocracia e barreiras para investir fora que a gente viu que está caindo. Tá? Por que é importante investir fora do Brasil? Né? Por que isso é tão importante e se torna cada vez mais importante hoje em dia? Em primeiro lugar, porque o mercado brasileiro ele é muito pequeno diante do mercado global. O mercado que eu estou falando é investimentos e tudo mais. Né? O PIB brasileiro, por exemplo, é 3% do PIB global. Só que se a gente for olhar para a Bolsa, por exemplo, que é mais fácil de se medir, a Bolsa brasileira, o volume, o market cap da Bolsa brasileira, ele representa somente 1% do global. Tá? Então, se o PIB do Brasil, e aí a gente pode considerar outros investimentos, fundos, ETFs, fundos imobiliários, REITs, etc. Se o PIB do Brasil é 3% e você investe só no Brasil, significa que você está ignorando os outros 97%. E tem trilhões de oportunidades ao redor do mundo. Né? Quando você investe globalmente, você consegue montar uma carteira muito mais completa e de forma que se aproveite melhor de cada momento da economia. Né? O segundo ponto aqui é que o real, eu acho que eu não preciso falar isso para ninguém, para nenhum brasileiro, né? que o real é uma moeda fraca, né? É uma das moedas, e tem se mostrado nos últimos tempos, nos últimos meses, uma das moedas mais fracas, se não a mais fraca do mundo. O que significa ser mais fraca? Significa que ela perde cada vez mais valor diante do dólar, que ainda é a moeda de referência, do que as outras moedas. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, logo antes do crash, ali, da crise de 2020, se a gente pegar a janela de 31 de janeiro de 2020 até 29 de janeiro de 2021, ou seja, 12 meses de janeiro a janeiro, o real perdeu 21,7% diante do dólar. Se desvalorizou, né? 21,7% diante do dólar. Se a gente pegar, beleza, teve um momento da crise ali e tal, etc., aquele estresse, tá, beleza, vamos pegar depois, então, da crise. Entre 31 de julho de 2020 até 29 de janeiro de 2021, 6 meses aí, aproximadamente, o real perdeu 4,7% diante do dólar. Em ambas as janelas, seja nesse período de 12 meses ou de 6 meses,
o real teve o pior desempenho dentre as 30 moedas mais negociadas do mundo. O pior desempenho. Então, ou seja, se você está só em real, você está perdendo dinheiro em relação ao resto do mundo, tá? Olhando de forma global. E o outro motivo também que a gente pode pegar aqui seria toda esse descontrole da dívida pública que a gente vem acompanhando aí nos últimos meses, principalmente no Brasil. O orçamento público de 2021, reforçando que a intenção dos políticos em geral, tá? Deputados e tudo mais, em todas as esferas, a intenção deles é continuar, sim, aumentando o endividamento, o rombo fiscal tende a continuar aumentando cada vez mais e a consequência disso é que isso vai continuar tendo um reflexo no câmbio. O Banco Central pode, sim, e vai provavelmente continuar aumentando a taxa de juros, como aconteceu na última reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, que eles estavam mantendo ali os juros em 2% e aumentaram 0,75, né? Deram uma porrada nos juros por conta da pressão inflacionária, mas mesmo assim, com o aumento do endividamento, aumento da expansão monetária, inflação e tudo mais, historicamente também, considerando o fato de que a inflação de preços no Brasil é maior do que, historicamente, é maior do que a inflação de preço do dólar nos Estados Unidos, então isso faz com que a tendência de depreciação do real diante do dólar permaneça a longo prazo. É óbvio que tem oscilações do curto prazo e tudo mais, mas isso acontece. Ou seja, não adianta nada você ganhar 10%, se o juro voltar para 10% ou algo do tipo, ou 15%, ou 20% em renda fixa, em reais, e perder para o câmbio e perder para a inflação. Esses são os pontos de atenção. Além disso, quais são as vantagens também de você investir fora, né? Em primeiro lugar, como eu já falei aqui, o mercado internacional é muito maior do que o mercado brasileiro, é muito maior em termos de volume, é muito maior em termos de market cap, é muito maior em termos de alternativas de investimentos. Por exemplo, a quantidade de ações disponíveis na Bolsa Americana em comparação com a Bolsa Brasileira, quantidade de rates disponíveis na Bolsa Americana em comparação com fundos imobiliários na Bolsa Brasileira, quantidade de fundos de investimento, de ETFs, sei lá, qualquer coisa que você vai olhar no mundo tem muito mais alternativas, obviamente, do que no Brasil. Só para vocês terem uma ideia aqui, dados reais, né? Empresas como Amazon, Apple, Facebook, Alibaba, Netflix, Nvidia, elas individualmente, não estou falando delas, essas empresas todas juntas, não. Cada uma delas individualmente tem muito mais volume de negociação do que a Bolsa Brasileira inteira, tá? Do que a Bolsa Brasileira inteira. A Apple sozinha negocia mais do que a Bolsa Brasileira inteira. A Amazon sozinha negocia mais do que a Bolsa Brasileira inteira. Então, só alguns exemplos, tá? Não estou indicando essas ações. Importante reforçar aqui, porque de vez em quando aparece alguém dizendo que indiquei tal coisa, mas não. Só estou trazendo exemplos. Em termos de ETFs, por exemplo, o mercado de ETF, para quem não sabe, um ETF, em português é Exchange Traded Funds. São fundos de investimentos com suas cotas negociadas em bolsa. Então, por exemplo, tem ETF de ouro na bolsa americana. Agora tem na bolsa brasileira também, que é o Gold 11, né? Que na verdade é uma réplica. Ele compra esse ETF de ouro na bolsa americana, que é o IAU. Na bolsa americana tem o IAU e o GLD, que são as ETFs de ouro mais negociadas do mundo. Então, o que é uma ETF? É um fundo de investimento que ele pega um ativo, um conjunto de ativos, compra esses ativos, coloca na carteira dele e diz assim, ó, a minha cota do meu fundo representa esses ativos aqui. Então, o IAU representa ouro, o SLV representa prata. Tem fundos que replicam, por exemplo, a Bolsa Brasileira, o mercado de ações brasileira. Tem fundos que replicam o mercado de ação brasileira invertido, ou seja, você pode apostar na baixa no mercado brasileiro comprando essa ETF. Então, ou seja, só para você ter uma ideia, no mundo inteiro, existem mais de 5 mil ETFs negociados, de diferentes tipos, de todos os mercados, de commodities, de ações, small caps, blue chips, large caps, mineradoras de ouro, cara, tem de todo tipo. Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, tem mais de 1.700 ETFs. Agora, sabe quantas tem no Brasil? Chuta aí, me diz nos comentários quantas ETFs você acha que tem na Bolsa Brasileira. Tem 24
dados atualizados. Peguei hoje no site da B3, da Bolsa Brasileira. 24 ETFs negociados na Bolsa Brasileira. Cara, é muito pouco. É muito pouco. Pô, só no mercado americano tem 1.700. Ao redor do mundo, óbvio que vai ter muito mais. Tem 5.000. Mas, pô, só pegando o mercado americano, ou seja, se você investindo no mercado americano, você vai ter acesso a 1.700 ETFs. É muita coisa, cara. É muito mais alternativa de coisas que você pode fazer com a sua carteira de investimentos, entendeu? Eu não estou desvalorizando, desmerecendo a Bolsa Brasileira. Existem investimentos e momentos e etc. que você pode e deve, sim, alocar no mercado brasileiro, tá? Mas o que eu quero mostrar é que você não precisa só alocar no mercado brasileiro. Você tem que se imaginar como um cidadão global, entendeu? Além do fato de nós sermos, eu acredito que a maioria, pelo menos, que está assistindo e que vai assistir esse vídeo é brasileiro, mas além desse fato, a gente tem que entender que nós somos, sei lá, terráqueos, entendeu? Somos cidadãos globais. Então, a gente tem o direito de investir globalmente também, por que não? E com isso a gente consegue se proteger muito mais e aumentar com maior velocidade o nosso patrimônio, se feito da forma correta, né? A outra vantagem é você ter a possibilidade de se proteger da perda do poder de compra do real. Ou seja, a gente falou bastante de câmbio até agora, mas tem também inflação. Inflação em que historicamente é maior do que no resto do mundo, nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais, né? Até comparando-se com países parecidos, mais parecidos com o Brasil também. Então, existe uma máxima que é a seguinte: todas as moedas estatais fiduciárias, né, são ruins, mas existem algumas que são piores do que as outras, né? Então, se a gente comparar o real com o dólar e com o euro e etc., o real tem se mostrado pior do que essas outras moedas, porque o volume, a inflação que tem acontecido no real é muito maior do que as outras moedas. O real tem perdido muito mais valor, né, em termos de câmbio mesmo, com relação ao dólar do que outras moedas, né? Então, você precisa, inclusive, se proteger disso, né? E se proteger disso é internacionalizando parte, pelo menos, do seu patrimônio. Quando eu falo disso, né, às vezes que eu falei desse assunto para alguém ou para um grupo de pessoas, como eu estou falando aqui para vocês, surgem algumas objeções, né? As pessoas podem falar, Guilherme, por exemplo, uma bem comum. Pô, mas precisa de muito dinheiro para investir lá fora, né? Não é assim, pô. Tem que ter aí 50, 100 mil dólares, talvez, para investir lá fora. E até pouco tempo atrás é verdade isso. Até 2016, 2017, era por aí mesmo, tá? Só valia a pena e muitas vezes corretoras lá de fora e tal, ou até corretoras brasileiras que abriam para alguns investidores maiores, assim, investir lá fora, geralmente eram valores bem altos, assim, para o padrão médio do investidor brasileiro, né? Pelo menos 100 mil dólares, 50 mil dólares, algo do tipo. E, pô, 100 mil dólares com a cotação atual é mais de 500 mil reais, né? Não é todo investidor que quer internacionalizar essa parte grande assim, do seu patrimônio ou que tem esse patrimônio para investir, né? Então, a verdade é que de uns tempos para cá, como eu já falei, se tornou muito mais fácil, também mais acessível. Hoje em dia, com R$ 1.000, não é nem dólares, mas R$ 1.000, R$ 100, você consegue investir lá fora. Senão, não existe mais mínimo para você investir fora do Brasil, beleza? A segunda objeção que algumas pessoas têm, mas o imposto de renda pode complicar muito. Cara, também isso é um outro mito, né? Porque hoje em dia, até por conta desse aumento do número de investidores investindo fora do Brasil, existem contadores, digamos assim, aqui no Brasil, que agora entendem como funcionam esses investimentos e conseguem ajudar aí com isso. E, além disso, algumas corretoras dessas que eu vou falar daqui a pouco dão um suporte para brasileiro com relação a imposto de renda, dão lá os relatórios todos prontos e tal, para você poder declarar certinho, tá? Porque não tem muito para onde correr aqui, né? Você faz operação de câmbio, não tem como fugir da operação de câmbio, então tudo isso passa pelo sistema, digamos assim. Uma outra objeção que as pessoas têm, mas pô, quando você vai investir lá fora, você tem que fazer câmbio e você paga um spread ali na taxa de câmbio, etc. É verdade, você paga spread na taxa de câmbio. Você vai ter que pegar seus reais, trocar por dólar. É muito fácil de se fazer isso hoje em dia, mas em algum momento vai ter que ter esse processo aí no meio do caminho. Você vai ter que fazer o câmbio. E aí vai pagar, sim, spread na taxa de câmbio.
E varia, tá? Tem corretora que é 2%, 3% de spread e tal. Enfim. Só que, cara, olha para a desvalorização do real aí. A gente pegou o exemplo aí de janeiro de 2020 a janeiro de 2021. Pô, mais de 21% de desvalorização do real. Olha a inflação do real em 2020, mais de 4,5% de inflação. Então, eu acredito que, assim, esse argumento de que paga spread para fazer câmbio é um argumento fraco, né? A gente quebra ele muito fácil e, enfim, no final das contas, compensa, tá? É isso que eu quero dizer. Até por conta disso que a gente conversou, né, de pô, as corretoras nacionais, os bancos nacionais, né, o mercado nacional está sofrendo, está começando a se incomodar com essa fuga de investidores para fora do Brasil, pelo menos com parte do seu patrimônio. Né? Imagina o cara tinha lá R$ 1 milhão na corretora brasileira, etc. E aí ele descobriu que é fácil investir lá fora, ele pega 300 mil, 400 mil reais e manda lá para fora. E aí, pô, a corretora brasileira começa a perceber isso, já está acontecendo, começa a perceber que existe esse fluxo agora de investidores lá para fora, né? E aí, junto a isso, o que eles começam a fazer? Começam a ir junto lá à CVM, aos órgãos que controlam o mercado de capitais no Brasil, a pedir para liberar as BDRs aqui no Brasil, começam a criar novas ETFs, como o Gold 11, que é uma ETF que replica a ETF de ouro lá da Bolsa Americana. Enfim, começa a criar fundos de investimentos que dentro, fundos tradicionais, né, que você aplica, resgata, etc., que são dolarizados, né? E aí o investidor acaba fazendo isso achando que está fazendo investimentos globais. Na verdade, nesse caso, quando você faz isso, quando você investe dentro do Brasil num produto dolarizado, mas está em território nacional geograficamente falando, você não está investindo globalmente. Você está simplesmente dolarizando o seu investimento. Que também, tudo bem, é uma forma de você se proteger ali contra a desvalorização do real, contra a inflação brasileira, né? É uma forma sim, tá? Mas é importante ter em mente que isso não é investir de forma global, porque quando você faz a diversificação entre moedas, não basta você diversificar entre moedas simplesmente dentro do seu país. O que importa mais é você diversificar entre jurisdições. O que significa diversificar entre jurisdições? O que é uma jurisdição em termos monetários? Por exemplo, no Brasil, em território nacional, circula o real, que é controlado pelo Banco Central do Brasil. Então, dentro é a jurisdição ali do Banco Central do Brasil, onde circula o real. Nos Estados Unidos é o Federal Reserve, que controla o dólar. Na Europa, né, na zona do euro, melhor falando, é o Banco Central Europeu que controla o euro. Então, são as diferentes jurisdições, geograficamente falando. Então, se você investe no Brasil e dolariza o seu investimento, você compra lá uma BDR, etc., você está dolarizando, mas o seu investimento ainda está na jurisdição brasileira. E aí existem alguns riscos com relação a isso. Por exemplo, existe o risco de conversibilidade. O que é o risco de conversibilidade? É o risco de você ter problemas, por exemplo, com limitações, impostos, limitações de conversão de dólar de volta para o real, quer dizer, do real para o dólar, né? É importante ter em mente que investir em BDR, ETF dentro do Brasil, fundos dolarizados, não é o mesmo que investir lá fora, tá? Isso é exposição dolarizada, mas de forma indireta. O que acontece aqui no Brasil, a legislação cambial ela é muito antiga e muito burocrática. Quem já tentou, quem já teve a experiência de mandar um pouquinho mais de dinheiro para fora, cara, viu que é complicado, né? Tipo, se você vai mandar $1.000, $5.000, $10.000, tranquilo, você consegue fazer. Mas aí, quando você começa a aumentar o volume, 50, 100 mil e etc., vão começar a te pedir um monte de documento. Imposto de renda, tipo de sanguíneo, começar a pedir todo tipo de documento. Ou seja, é muito burocrático, eles dificultam ao máximo a galera tirar dinheiro do Brasil. Essa questão do risco de conversibilidade também está atrelado ao risco de controles administrativos, né,
de piorarem mais ainda a burocracia com relação ao câmbio, de criarem tributos. Por exemplo, há alguns anos atrás, o IOF era sempre 0,38%, né? Você ia para fora, gastava com cartão de crédito, gastava e pagava 0,38%. Aí, na época do Manteiga lá, que era o ministro da Fazenda, ele aumentou para 6,38%, né? Porra, é um aumento absurdo, né, de imposto. Então, assim, isso pode acontecer. Pode ser que, do nada, o governo, em algum momento, por algum motivo qualquer aleatório lá que surja na cabeça do político do momento, ou do ministro do momento, etc., de falar, agora é 30%. Não subestimem a capacidade dos políticos de fazerem merda, beleza? Quando eu falo isso para as pessoas, elas falam assim, Guilherme, mas isso é muito difícil acontecer no Brasil. Tá, beleza, eu concordo, é muito difícil. Mas é muito difícil, não é impossível. E já aconteceu, tá? No Brasil não é virgem nisso, não. Já aconteceu no Brasil. Eu diria, inclusive, que é muito difícil, mas talvez não seja tão difícil assim. Tá? É um deputado maluco lá qualquer resolve que tem que aumentar o IOF de 6,38 para 20,38, sei lá, e aumenta, entendeu? E fica mais caro de se mandar dinheiro lá para fora. Eu não estou dizendo que eles vão impedir de fazer que nem na Argentina, que limita $200 por mês. Eu não estou falando isso. Pode ser que sim, mas eu estou falando de tornar mais caro e dificultar mais ainda. Tá? Então, isso tudo, por menor que seja o risco, ele tem que ser levado em consideração. Beleza? Tem que ser levado em consideração. Então, se você está investindo em aplicações dolarizadas aqui no Brasil, você está correndo o risco de conversibilidade. Não subestime o risco de conversibilidade. E, além disso, também, é importante você se proteger entre jurisdições diferentes também. Você está 100% no Brasil, no real, então você corre o risco da inflação, do câmbio. Se você coloca em dólar, por exemplo, aí você já está correndo até o risco da inflação do dólar, mas eliminou o risco do câmbio de real para dólar. Aí você pode ir lá fora comprar uma ETF, por exemplo, de franco suíço, de euro, e proteger mais ainda esse risco de inflação. Então, você vai fazendo um hedge do hedge, entendeu? Uma proteção da proteção. Então, qual que é o jeito certo, digamos assim? Como que você pode dizer que está investindo globalmente? Quando você está literalmente investindo em outro país, geograficamente falando, em outra jurisdição. Uma outra coisa importante de se falar também, né? Eu disse lá no começo que nessas lives que eu tenho feito é para ajudar na sua jornada para conquistar a sua soberania financeira. Então, no final das contas, esse é o objetivo, é ter a soberania financeira. Se você está em real, você está 100% em real, sem nenhuma proteção, você está 100% sob a soberania financeira do Banco Central. Você não tem a soberania financeira para você. Quando você começa a diversificar em jurisdições, etc., você aumenta o seu grau, digamos assim, se pudesse ter um termômetro da soberania financeira, você aumenta o seu grau de soberania financeira. Você melhora nesse quesito. Então, você elimina a interferência da política monetária brasileira, da política fiscal brasileira sobre o seu patrimônio. Agora, eu vou falar para vocês como que se faz, né? Quais são as duas formas, na minha visão, que existem de você ser um investidor global, de você investir globalmente. A primeira delas é você simplesmente abrindo conta numa corretora fora do Brasil, pode ser nos Estados Unidos, na Europa, enfim, o que for, e mandar o seu dinheiro para lá e investir uma parte, pelo menos, do seu patrimônio. Eu não estou falando que você deve mandar tudo para lá, tem que ser aos poucos também, porque depende do momento do dólar e tal. O dólar agora está mais caro, quando ele recuar, você pode mandar mais um pouco de dinheiro e etc. Né? Então, essa é a primeira forma, você abrir uma conta lá na corretora lá fora e investir. Então, eu vou falar agora para vocês quais são as 5 corretoras, as 5 principais corretoras, pelo menos, que existem para você investir no exterior. Tá? E vou falar também as vantagens e desvantagens de cada uma. A primeira corretora é a Avenue, né? De avenida em inglês. E essa é uma corretora interessante porque ela é uma corretora de brasileiros, é uma corretora que fica lá nos Estados Unidos, mas ela foi fundada por brasileiros. E como ela foi fundada por brasileiros, o core business dela, o objetivo principal da corretora, era oferecer o serviço para o mercado brasileiro. Então, é de brasileiros para brasileiros. Tá? Então, eu diria até que essa aqui é a mais fácil que tem, beleza? Porque é uma galera que veio do mercado financeiro aqui do Brasil
e foi lá para fora e abriu a corretora lá fora, vendendo o serviço para brasileiros. Vantagens: o câmbio é diretamente na plataforma. Você abre uma conta da mesma forma que você abre uma conta em qualquer corretora no Brasil, preenchendo uns dados ali e tal, e abriu a conta, tá? Aí você faz um TED para a conta lá que eles indicam, e lá dentro você aperta um botãozinho assim, num botão você faz o câmbio. Tem lá o saldo em real, você aperta um botão, bum, vira dólar, tá? Na mesma hora. Ou pode ser no dia seguinte também, depende do tipo de câmbio que você quer fazer. Então o câmbio é diretamente na plataforma. Você tem um plano gratuito de corretagem também de até 10 ordens por mês. E tem suporte de imposto de renda em português. Então, esses aqui são os caras que eles dão lá todos os documentos que precisa para a galera declarar imposto de renda aqui no Brasil, tranquilo. Desvantagens: tem taxa de spread relativamente alta, tá? E eles não têm todos os ativos que existem no mercado americano, tá? E tem alguns ativos que não, pelo menos por enquanto, pelo que eu tenho visto aí, eles planejam em algum momento aumentar essa quantidade de ativos, vai acontecer isso, mas por enquanto tem disponibilidade de alguns ativos. Por exemplo, você não consegue na Avenue operar opções, mercado de opções lá nos Estados Unidos. Tem mais ações, ETFs e tal, mas opções não, beleza? A segunda corretora é a Passfolio. Passfolio se escreve P-A-S-S Folio. Tá? Ela é uma startup em São Francisco e é basicamente tudo pelo aplicativo, né? Ela não tem taxa para negociar ações, você pode comprar $1 se você quiser de alguma ação, tem suporte em português, tem suporte para imposto de renda, tá? Permite também depósitos via TransferWise e remessa online, que são serviços de câmbio aí online. Oferece também câmbio dentro da plataforma, aceita depósitos, inclusive em Bitcoin e criptomoedas, e também possui ali um programa de indicação para você indicar seus amigos e ganhar alguma coisa. A desvantagem é que ainda não oferece uma plataforma web e desktop, é só um aplicativo. Se não me engano, é um aplicativo só para iPhone, tá? E o aplicativo, segundo alguns relatos, aí é um pouco pesado e lento, não é muito fluido, beleza? Mas também é uma corretora que dá mais facilidade aí para investimento lá fora. Uma outra corretora, a terceira, é a Stake. A Stake é uma corretora australiana. Ela abre o mercado também para o mundo todo, inclusive para investidores brasileiros. Vantagens: tem acesso a mais de 3.700 ações e ETFs americanos. Taxa zero de corretagem ilimitada. Também tem atendimento em português e também oferece câmbio dentro da plataforma. Esse negócio de oferecer câmbio na plataforma é uma vantagem muito grande, porque quem já fez operação de câmbio aqui sabe o quanto é burocrático e chato e demora. Pô, você tem que ir lá no banco ou na corretora, enfim, e preencher um monte de papelada e aí faz a remessa, né? É uma coisa meio chata e demorada. Aí demora lá, faz um SWIFT, demora para chegar em outro lugar. Então, aqui o câmbio na plataforma agiliza muito o processo, tá? Desvantagens da Stake: poucas informações disponíveis sobre as empresas. Outras, como a Avenue, por exemplo, tem uma área de análise ali e tudo mais. E não tem informação de suporte para imposto de renda aqui no Brasil, beleza? Essa foi a terceira, Stake. A quarta é a TD Ameritrade, que é uma corretora do mesmo grupo, mesma empresa da Charles Schwab. Para quem não conhece, a Schwab é talvez uma das mais antigas corretoras americanas, mais tradicionais. Vantagens: não tem mínimo para abrir uma conta lá, assim como outras também que eu citei. Não tem taxa de custódia, tem zero corretagem para stocks, né, que é basicamente rates e ETFs e tal. Atendimento 24 horas. Tem também atendimento por redes sociais, tá? Desvantagens: atendimento só em inglês, não oferece câmbio na plataforma, então aqui nesse caso você tem que fazer uma remessa, mas você pode mandar os documentos por e-mail e tudo mais, e não tem suporte de imposto de renda para o Brasil. A outra vantagem que eu não citei é que ela dá acesso a mais mercados, tá? Que outras corretoras não dão, como o mercado de opções, por exemplo. A quinta corretora, que também muitos brasileiros investem, é a Interactive Brokers, que é bem conhecida também aqui no Brasil. Interactive Brokers é uma corretora da década de 70, ela talvez não seja tão antiga assim quanto a Schwab, mas é uma das maiores corretoras
americanas. Ela também tem vantagem assim, de ter plano sem taxas, tem acesso a mais de 135 mercados globais e 33 países. Ou seja, ela não dá acesso somente para o mercado americano, tá? Mas também para mais de 33 países. Então, isso tem uma grande vantagem de mais internacionalização ainda. Você não ficar preso só dentro da jurisdição do dólar, do mercado americano, mas também na Europa, na Ásia, enfim, onde você quiser. Desvantagens: não oferece câmbio na plataforma, assim como a Ameritrade. O processo pode ser um pouco burocrático para abertura de conta. Você tem que abrir conta, fazer uma remessa lá para a sua conta lá, né? Atendimento só em inglês e espanhol e não tem suporte, assim como a Ameritrade, para imposto de renda no Brasil. Essas corretoras mais americanas, assim, mais tradicionais, elas não têm esse suporte, beleza? Vou repassar os nomes. Avenue, que é a primeira corretora que eu citei, de brasileiros, para brasileiros, né, digamos assim, fundada por brasileiros, galera do mercado financeiro aqui no Brasil, que foi lá para fora e abriu a Avenue para oferecer o serviço para o mercado brasileiro. A Tesfolio, que é uma startup que também abre o mercado para vários países, inclusive para o Brasil. Stake, que é uma corretora australiana também, que dá mais facilidade, é tranquilo, tem câmbio na plataforma e também é fácil de abrir conta lá. E as outras duas que tem mais alternativas de investimentos dentro, mas é mais burocrático, um pouco mais difícil o câmbio e tudo mais para você mandar para lá, que é a Ameritrade, que é do mesmo grupo da Schwab, e a Interactive Brokers, tá? Que é uma das maiores corretoras americanas. Então, essas são as corretoras. E eu tinha dito que existiam duas formas de você se tornar um investidor global. Essa é uma forma, você abrir uma conta lá e ir lá investir. E a segunda forma é você investir através da criptoeconomia. Porque as criptomoedas em geral, a maioria pelo menos, mas vamos falar do Bitcoin, a principal criptomoeda, é uma moeda global. O Bitcoin não é de nenhum país, ele não está em nenhum país, é uma moeda global. Então, a partir do momento que você compra Bitcoin e manda esses Bitcoins para a sua wallet, para a sua carteira, que a chave privada fica com você, isso significa que agora esse Bitcoin já é do mundo, digamos assim. Ele está fora da jurisdição brasileira. Então, você também se protege contra a inflação brasileira, porque, em geral, as principais cotações de Bitcoin estão atreladas ao dólar, mas você também se protege contra a inflação do dólar, porque o Bitcoin é escasso, né, e ele tem se valorizado também diante do dólar. Então, ou seja, é uma outra forma também bem interessante de você internacionalizar e se tornar um investidor global também, beleza? Através da criptoeconomia. Então, eu já falei muito aqui de criptomoedas e podem existir vários investimentos aqui dentro do mundo de criptomoedas que não são só você simplesmente ir lá e comprar criptomoeda, Bitcoin, Ethereum e Cardano e Monero e não sei o quê, mas, por exemplo, investir em mineração, em stake, em coisas relacionadas ao mundo da criptoeconomia, beleza? Então, qual o primeiro passo para você se tornar um investidor global? O primeiro passo é você determinar um percentual do seu patrimônio, dos seus investimentos, ou se você ainda não tem um investimento, ainda não começou, está começando agora, quantos por cento do seu aporte mensal ali, ou do seu patrimônio, que você vai alocar no mercado internacional, que você vai mandar lá para fora e literalmente investir em ativos fora do Brasil. Esse é o primeiro passo, determinar o percentual. E o segundo passo é simples, que é abrir uma conta, escolher uma dessas opções que eu citei aqui, falei de vantagens e desvantagens, é abrir uma conta e começar a investir, né? Então, esse é o primeiro passo. Óbvio que, vai ter que entender quais são as alternativas que tem, o que você vai investir, se vai comprar ações, ETFs ou bonds, ou sei lá, o que for, no que você vai investir, mas o primeiro passo para você, antes disso tudo, é você determinar um percentual e abrir uma conta em alguma dessas corretoras. Vou dar uma dica a mais, assim, que nem estava programada aqui, mas uma dica bônus que eu posso dar para vocês também é a seguinte: a gente está falando só de investimentos aqui, né? De diversificar os investimentos de forma global, porque se fala muito em diversificação entre investimentos. Você tem que ter renda fixa, ações, fundos imobiliários e fundos de investimento e não sei o quê. Se fala muito disso, mas não se fala em diversificação entre
entre países, né? Entre moedas, entre jurisdições, né? Então, esse foi o tema de hoje. Mas a gente só está falando de investimentos até agora. Só que, além disso, talvez vocês não tenham pensado, e já está na hora de começar a pensar, que provavelmente a sua renda ela é 100% em reais. A renda que gera o dinheiro do seu trabalho, que no final das contas vai ser aporte para os seus investimentos, ela é 100% em reais, provavelmente, para a maioria das pessoas. Então, você deve pensar também, a dica bônus aqui é você pensar em formas de você diversificar também a sua fonte de renda. Pô, será que dentro do seu trabalho, da sua profissão, não existem formas de você ganhar em dólar também, pelo menos parte da sua renda, ganhar em euro, ganhar em Bitcoin, né? Enfim, será que não existem formas também de você diversificar a sua renda? Né? Reflete isso com relação à sua profissão, ao seu trabalho. Hoje em dia, nesse mundo que se a gente pode tirar alguma coisa de positivo aí desse evento que tem acontecido aí nos últimos 12 meses, né, que não pode ser citado por aqui, mas que todo mundo sabe que eu estou falando, se tem uma coisa de positivo que a gente pode tirar daqui, é que as pessoas foram muito mais para a internet, muitas se inovaram, né? Eu vejo, por exemplo, psicólogos que antes atendiam só no consultório e atendem agora pelo Zoom, pela internet, e por atender pela internet, pode atender pessoas de outros países, né? Se você tem uma determinada profissão, um consultor, um administrador, um economista, um engenheiro, talvez você também possa pensar em prestar uma consultoria ou qualquer tipo de serviço relacionado à sua profissão para alguém fora do país, receber em dólar, né? Ou em euro, no que for. Então, a dica bônus que eu dou aqui não pense só nos seus investimentos, mas pense também em formas de diversificar a sua renda. Não só em fontes de renda, mas também em moedas, tá? Então, pô, se você recebe só em real, ou parte da sua renda também está em dólar, ou está em euro, ou está em, sei lá, Bitcoin. Então, fiquem atentos a isso, beleza? Bom, galera, então é isso. Muito obrigado aí pela presença de todos. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!